E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos começando mais um devocional para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E eu quero ler aqui em 1 Reis, capítulo 8, versículo 22 e 23, que diz assim: Salomão se pôs diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel. Estendeu as mãos para os céus e disse: Ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima nos céus, nem embaixo na terra. Tu guardas a aliança e a misericórdia aos teus servos, que de todo o coração andam diante de ti. O Senhor é maravilhoso e tem prazer em cumprir as promessas dele na nossa vida, honrar as alianças feitas. E para desfrutarmos disso, ele nos exige uma coisa, que na teoria é simples, mas na prática pega muita gente, que é a obediência. A palavra vai dizer aqui em 1 Reis 8, no versículo 23, que ele guarda a aliança aos servos que de todo o coração andam diante dele. Não tem como nós termos uma aliança com uma pessoa que não deseja um compromisso conosco. Não tem como nós nos casarmos com uma pessoa que não quer se casar conosco. Não tem como nós termos amizade com uma pessoa que não quer se relacionar conosco. Então não tem como nós termos uma aliança com alguém que não deseja ter um compromisso. Dessa maneira, se nós não queremos ter um compromisso com Deus, automaticamente a gente rejeita a aliança com Ele e a gente não vive uma comunhão com o Pai. Pode passar pela nossa cabeça que Deus desiste das promessas dele, mas isso não é verdade. A palavra de Deus está sempre de pé. O que às vezes acontece é que nós quebramos a aliança quando não cumprimos o combinado da obediência. Quando duas pessoas se casam, cada uma ali tem o seu papel. E quando uma não é fiel à outra, quando uma descumpre o combinado com outra, em certos momentos há uma conversa e uma reconciliação. Mas certas vezes aquela aliança é quebrada. E no nosso relacionamento com Deus, a falta de obediência quebra a nossa aliança. E quando não há arrependimento, não tem como reatar. Não tem como Deus cumprir as promessas dele na nossa vida se nós não estivermos dispostos a andar na presença dele. Se nós não estivermos dispostos a manter um relacionamento com ele. Existem coisas que Deus liberou para a nossa vida e Ele quer nos preparar e quer que nós alcancemos aquilo. Mas nós muitas vezes não damos vazão para o Espírito Santo, para Ele fazer na nossa vida aquilo que é necessário para nós alcançarmos a promessa. Então, a gente aceita, os acordos na hora da emoção. Deus fala, olha, eu preciso que você faça isso, isso e aquilo, e eu vou te levar a tal lugar. E a gente fala assim, não, eu vou, com certeza, porque a promessa enche os nossos olhos. Mas quando as coisas apertam, a gente não quer mais. A gente não quer mais cumprir a nossa parte do acordo. E hoje Deus nos chama para insistirmos na obediência, mesmo quando isso é muito difícil. Nós vemos que Jesus ali agora, quando ele está pensando na sua morte, ele fala, olha, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Então Jesus ali agora estava angustiado, mas ele se manteve obediente. Então ele falou, se possível, passa de mim esse cálice. Mas em momento nenhum Jesus quis burlar o caminho que ele precisaria passar. Ele preservou a aliança. Se Jesus tivesse fugido da cruz,
usado o seu poder para fugir da cruz, ele teria quebrado essa aliança. Então, ele não teria morrido por nós e não teria cumprido a sua missão aqui. Quando nós fugimos do processo, a gente não alcança a promessa. Nós não conseguimos cumprir nossa missão, alcançar os nossos objetivos. Então, neste dia, não tente fugir dos seus processos. Não tente encontrar atalho. No dia da sua angústia, ore a Deus. Muitas vezes nós pedimos misericórdia, nós falamos como Jesus, né? Pai, passa de mim esse cálice. Mas que nós tenhamos a coragem de Jesus para dizer, todavia seja feito a tua vontade. Porque manter a obediência é o primeiro passo para nós preservarmos a aliança. O Senhor, e muitas vezes aqui, né, na Bíblia, nós vemos que o povo de Israel quebrou a sua aliança com Deus. E eles passaram por coisas difíceis, guerras, por não ter preservado a sua aliança com Deus. Isso não significa que Deus amava menos eles, mas significa que eles não queriam esse compromisso. Quando nós aceitamos ter um compromisso com Deus, nós estamos aceitando as promessas, mas nós também estamos aceitando os processos, nós também estamos aceitando as renúncias. Assim, quando nós nos casamos, a gente aceita tanto a parte boa daquela pessoa, quanto a parte ruim. Quando nós temos um compromisso com Deus, nós aceitamos as coisas boas, mas nós também aceitamos aquelas que parecem ser ruins. Nós nos casamos com alguém e a gente sabe os defeitos e as qualidades daquela pessoa. E quando nós assumimos um compromisso com Deus, não que Deus tenha defeitos, mas eu estou dizendo que quando nós assumimos um compromisso com Deus, nós estamos aceitando tanto as promessas, tanto a parte boa, quanto as dificuldades, quanto a nossa cruz. Para seguir a Jesus, nós precisamos tomar a nossa cruz e segui-lo. Então, não vai ser um mar de rosas. Se nós queremos um compromisso com Deus, se nós queremos alcançar a vida eterna, nós precisamos manter o nosso caminho. Nós precisamos continuar dando passos de obediência. Porque se nós não formos obedientes, se nós quisermos traçar os nossos próprios caminhos, nós não vamos chegar onde Deus precisa que nós cheguemos. Ele já nos mostrou o caminho para nós chegarmos onde nós precisamos. Mas quando nós traçamos os nossos caminhos, obviamente nós não vamos chegar no mesmo lugar que Deus tinha traçado para nós. Porque o caminho dele é um e o nosso é outro. Não tem como nós seguirmos a nossa intuição, como se diz, os nossos desejos, as nossas vontades e chegar no mesmo objetivo que Deus tinha para nós. Então, que neste dia nós possamos manter a nossa obediência a Deus, mesmo quando tudo fica difícil. Que nós possamos manter a nossa obediência a Deus, mesmo quando a gente estiver triste, mesmo quando a gente estiver cansado. Então, que nós sejamos obedientes, porque o Senhor se alegra da obediência. Que nós sejamos obedientes para preservar uma aliança, um compromisso com Deus. Eu vou orar por você. Senhor, meu Deus, muito obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Muito obrigado por cuidar de nós, por se importar conosco todos os dias, Pai. O Senhor todos os dias, Pai, tem conforto, tem consolo, tem uma repreensão para nos dar. E se o Senhor nos repreende, Pai, é porque o Senhor nos ama, é porque o Senhor quer nos ver bem, é porque o Senhor quer nos manter perto, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu oro para que nós sejamos obedientes a Ti, que nós possamos guardar a nossa obediência mesmo em tempos difíceis.
mesmo quando os nossos olhos não enxergam partes boas no processo, que nós possamos manter a nossa obediência. Se o Senhor nos pediu para ir para um caminho, meu Pai, que nós olhamos e vemos espinhos, que nós possamos ter fé, meu Pai, que o Senhor estará conosco. Se o Senhor nos pediu para ir por um caminho, meu Pai, que nós olhamos e enxergamos a fornalha, que nós tenhamos fé para saber que o Senhor ali na fornalha estará conosco. Que nós tenhamos fé, meu Pai, para obedecer às suas ordens, porque muitas vezes, Pai, não é fácil te obedecer. O Senhor, meu Pai, muitas vezes nos dá coordenadas que nós não sabemos como nós vamos fazer, mas o Senhor sempre envia o Teu Espírito Santo para nos ensinar. Então, que nós possamos, a partir de hoje, dar passos de fé, não caminhar somente pelos lugares que a nossa mente humana consegue acessar, mas que nós possamos caminhar por lugares que o Teu Espírito Santo vai nos levar. Que nós possamos obedecer, meu Pai, às Tuas ordens, que o Teu Espírito Santo nos capacite para sermos obedientes, porque a obediência, meu Pai, é o caminho para a promessa. A obediência, meu Pai, é o caminho da aliança. E nós não queremos, Pai, quebrar a nossa aliança conosco por conta da falta de fé, por conta da desobediência. Nós não queremos, Pai, sermos filhos rebeldes. Então nos capacita, meu Pai, a Te agradar, a Te obedecer em todas as circunstâncias. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Muito obrigada por ter assistido esse devocional. Eu espero que ele tenha falado com você. Se esse devocional falou com você de alguma forma, curte, comenta, compartilha, me segue, né? Se inscreva aqui no canal para que você não perca nenhum devocional, nenhum louvor, e que Deus esteja com você neste dia, te confortando e te dando direcionamento. Amém? Muito obrigada, um beijo. Até o próximo vídeo e tchau!